amigos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do IBDFAN, Núcleo ABCDMR. Esse é um projeto feito especialmente para você que tem um interesse em saber mais sobre o direito das famílias e sucessões. Procuraremos sempre trazer para vocês conteúdos, riquíssimos e que estão aí em alto nível, em discussões constantes, e também trazer convidados para lá de especiais que dominam o assunto. Gente, hoje é um dia para lá de especial, porque vou dividir o microfone com nada mais, nada menos do que a doutora Cristina Picconi, a nossa coordenadora do núcleo, do IBDFAN, Núcleo ABCDMR, que é também uma sumidade na área, que sempre nos ensina e nos fortalece aí rumo ao direito, rumo às ações do IBDFAN, Núcleo ABCDMR. Cris, seja muito, muito, muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Olá, pessoal. Boa tarde. Olha, que eu sou coordenadora do núcleo, sim. Depois o restante é por conta da amiga, tá? Isso não faz parte do meu currículo, tá? Quanta generosidade. Estou muito contente de estar aqui hoje, principalmente por conta de quem vai estar conosco hoje, transmitindo seus conhecimentos, a doutora Sandra Vilela. É um enorme prazer tê-la aqui, Sandra. E eu vou falar um breve currículo dela, né? A doutora Sandra é advogada. É breve, tá? Porque o currículo dela é bem extenso. A doutora Sandra Vilela é advogada, mediadora, especialista em casos de alienação parental e litígios familiares complexos, além de professora em cursos de psicologia e serviço social. Uma profissional que inspira pela sua trajetória e dedicação. A palavra é sua. Sandra, que ótimo tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Me dá a mão aqui para a gente passar energia boa. E que bom. Olha só, vou te contar uma novidade. Acho que muita gente aqui também não sabe. Eu fiquei muito feliz quando eu vi seu currículo, porque como primeira profissão eu sou assistente social. Olha que interessante. E depois de um tempo aí atuando na área da saúde, que eu me formei como advogada, então eu fiquei muito feliz, porque é uma linguagem sensível também, né? A linguagem da equipe multi, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas nesse tema que nós vamos conversar hoje. E qual é o tema, pessoal? Vou contar já para vocês. Alienação parental, quando o conflito dos pais vira sofrimento para os filhos. E aí, Sandra, o que tem muito, a nos dizer sobre esse assunto? Bom, eu agradeço muito o convite de vocês, o convite da Cris. A gente sempre tem umas parcerias, ela sempre me convida. Eu fico sempre muito feliz de poder estar participando. Faço parte do IBDFAN, faço parte de algumas questões do IBDFAN. Gosto bastante do IBDFAN. O IBDFAN acho que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o que nós temos de melhor em direito de família no Brasil hoje. Agradeço aqui o convite. É um prazer estar falando, é lógico, quando a gente fala de direito de família, a gente está falando aí de uma questão aí multidisciplinar. Eu falo só, meu local de fala é só o direito mesmo, embora fica difícil de a gente não estar colocando aí a psicologia e outras áreas afins aí para estar falando, principalmente quando a gente fala de alienação parental, né? Eu trabalho com alienação parental faz muito tempo, eu já nem lembro mais, acho que o meu primeiro caso de falsa acusação de abuso sexual, sei lá, já deve estar com uns 25 anos, nem se falava de alienação parental, ninguém tinha falado de alienação parental ainda, tanto é que a forma de eu fazer a defesa era a defesa de uma mulher, tá? Só por curiosidade. Eu usei a defesa da falsa memória. Né? Eu encontrei um livro da Andréa Calçada, que é até uma integrante do IBDFAN, falando de falsas memórias. Interessante. É bem interessante. E, doutora, já que a senhora está falando nisso, vamos explicar um pouquinho, nosso público aqui é direcionado a advogados, mas nós também temos, pessoas que estão... Que gostam de saber um pouco mais de direito de família ou que estão sofrendo alguma questão, seja voltada ao divórcio ou tem alguma questão de alienação parental aí, vivendo essa situação na sua casa. Então, explica pra gente, por gentileza, o que é alienação parental e como ela pode ser identificada aí no dia a dia familiar. Tá. Então, assim, eu tenho dois públicos, né? O que é uma alienação parental? Alienação parental
de uma forma geral, até para um público leigo entender, é quando eu tenho uma criança que começa a recusar um pai e uma mãe de uma forma injustificada. Então, quando eu tenho essa situação, eu tenho um caso de alienação parental. Para o profissional, na verdade, esse é um conceito mais para o profissional da nossa área, né? Porque a gente tem uma confusão muito grande no direito do que é uma alienação parental. Então, assim, ó, a alienação parental, enquanto conceito da área de psicologia, eu preciso, em primeiro lugar, ter uma criança recusando um dos seus 2 genitores. Eu preciso ter isso muito bem fixo. O profissional de direito precisa entender isso para ele poder ir até o Poder Judiciário e para poder entender como que a gente vai aplicar a nossa lei. Por quê? Porque a nossa lei não fala que nós estamos indo atrás de uma alienação parental. Ele fala de atos de alienação parental, ou seja, o ato que tem o potencial de fazer com que essa criança venha a recusar um pai e uma mãe no futuro, né? Então, a lei, ela é preventiva. Então, ela fala o seguinte, olha, aquele ato que tem o potencial de fazer com que uma criança ou um adolescente venha a recusar um pai ou uma mãe no futuro, ele é um ato considerado, chamado de alienação parental, e ele tem que ser paralisado, ele tem que ser... ele não pode, a gente vai começar a combater esse tipo de ato. Então, a nossa lei, ela não fala de alienação parental. Você percebe? Sim. É importante a gente falar isso, por quê? Porque o advogado, quando ele vai no Poder Judiciário, ele vai lá e fala assim, está acontecendo alienação parental, mas a criança não recusa o pai, então não tem uma alienação parental. Aí, o juiz vai lá, olha a torre de Babel que se cria. O juiz vai para o perito psicólogo e fala assim para o perito, está tendo alienação parental? O perito vê aquela situação, vê a família, vê que a criança não está recusando o pai e fala, não tem alienação parental, a criança não recusa, né? Mas tem o ato de alienação parental, eu tenho atitudes da mãe ou do pai que se não cessar, se não parar, ela vai fazer com que essa criança no futuro, ou pelo menos ela tem o potencial de fazer com que no futuro essa criança venha a destruir essa relação paterno ou materno-filial. Então, olha só, se o profissional do direito não entender que a lei fala de atos de alienação parental, no caso concreto ele tem um ato de alienação parental, ele tem que explicar no processo. Olha, o que está acontecendo, a mãe está falando mal do pai, ou a mãe não me entrega para uma convivência. Então, está havendo atos de alienação parental, se isso não cessar, lá na frente essa criança vai vir a recusar. E aí, o que eu estou buscando é se tem atos de alienação parental, não se tem alienação parental, entendeu? Sim. Porque eu tenho um monte de perito que fala, não tem alienação parental aqui. Mas não é porque ele não conseguiu identificar, é porque ele está procurando alienação parental preciso, eu necessito. Né? O conceito de alienação parental da área de psicologia, de psiquiatria, fala que a criança precisa estar recusando um pai e uma mãe de forma injustificada. Então, o conceito que o advogado precisa entender é isso. Agora, o leigo, o que ele precisa entender? Ele precisa entender o seguinte, a criança precisa de pai e mãe presente na sua vida. Isso é unânime, todo mundo concorda com isso, não tem, né, desacordo quanto a isso. Quando eu tenho uma separação, quando eu tenho um pai e uma mãe brigando, gente, são 2 seres humanos que estão magoados e que eles querem se ferir. E qual é o mecanismo que eles usam para se ferir? O filho. Gente, mas o filho não tem que ser utilizado para se ferir. De uma certa medida, todos os pais e mães acabam fazendo isso de uma forma pequenininha. Fazem. Agora, fazer uma vez, se arrepender, eu até aceito. Cometer uma gafezinha, tudo bem. O que eu não posso é fazer isso de uma forma reiterada, né? Com a intenção de aniquilar a figura dessa pessoa na vida da criança. Quando eu tenho essa atitude reiterada com a finalidade de aniquilar, gente, eu estou colocando essa criança numa situação de risco. Essa criança vai ter problemas assim para o resto da vida. A gente vê um monte de criança aí tentando suicídio, criança indo para o mundo das drogas. Então, colocar essa criança, destruir a vida dela, né? E a senhora falou uma coisa no começo, né, sobre a implantação de falsas memórias, né? Que um caso Sim. que a senhora trabalhou. Explica pra gente um pouquinho o que é essa implantação de falsas memórias e como isso pode repercutir na vida da família, né? E obviamente, na da criança. Na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte, ó, olha só, é sempre assim, ó, eu tenho uma mãe ou um pai, eu prefiro colocar sempre uma mãe ou um pai, porque as pessoas acham que todas as mulheres são alienadoras. Não, alienação parental não tem gênero.
Hoje, a maior parte dos casos de alienação parental é cometido por mulheres, mas quando a gente estuda casos lá da década de 60, eram os homens que alienavam, exatamente. né? Então, assim, é só uma questão, daqui a pouco pode ser que os homens passem a ser alienador. Hoje eu tenho um monte de casos que o homem é alienador. Então, o que eu preciso ter em mente, nossa, eu já perdi o fio da... A questão das falsas memórias. A questão das falsas memórias. Então, assim, primeiro lugar, então, assim, como é que surgem as falsas memórias? Você Sim, perguntou? porque a senhora falou do caso de implantação de falsas memórias, e para a pessoa que não conhece o tema, né? O que é isso? O que é a implantação de falsas memórias? O que a gente precisa pensar é o seguinte, né? A pessoa, o pai e a mãe tá desesperado, tá lá magoado, aí a criança vem e faz uma fala, e a pessoa ela tá tão desnorteada que ela interpreta aquela fala da criança, assim, quando eu tenho, por exemplo, sei lá, uma falsa acusação de abuso sexual, na maioria das vezes, não é uma mãe que fala, vou fazer uma acusação falsa de abuso sexual porque eu quero ferrar o cara. Não é assim. Eu tenho uma pessoa que está desequilibrada, às vezes até porque o casamento era péssimo, não me importa, mas ela está desequilibrada. E aí vem a criança e fala assim, ai, tá doendo, tá assada. E a mãe, dentro daquele desequilíbrio dela, ao invés de falar, peraí, vamos investigar o que está acontecendo, ou não, ela vai dentro da fantasia dela e já começa a induzir a criança a dar a resposta que ela quer. Perfeito. A criança pequena, principalmente a pequena, ela tem uma tendência a responder o que o adulto quer. Né? A gente, e basta viver com uma criança para saber que é assim. Né? Não precisa ser um grande profissional. Então, na maioria dos casos que eu tenho, por exemplo, de falsa acusação, você vê uma mãe que interpretou de uma forma exagerada uma fala normal da criança, entendeu? Exatamente. E aí, a partir dali, ela começa numa fantasia. Então, assim, gente, desconfiou. Eu falo, quando eu recebo muito caso de acusação de abuso sexual. É a mãe mesmo me procurando. E eu falo, gente, eu sou advogada e você é uma mãe desesperada. Vamos procurar um profissional, um psicólogo bom, experiente na área de abuso sexual, porque eu tenho profissionais péssimos nessa área também, que vai fazer uma investigação. Conduzir a situação, conduzir a situação de uma forma adequada, sim, entendeu? Sim. Então, assim, a criança pequena, e aí você começa a fazer vários questionamentos na criança, e a criança começa a dar cada vez mais respostas de uma forma que não induzidas. Né? E ali, para virar aquela mentira, virar verdade, né? Eu falei no começo aqui que a Andréa Calçada, ela tem um livro falado de falsas memórias, que ela relata como que a inquirição errada de uma criança pode transformar um simples banho numa acusação de abuso sexual. E quando você vê ela falando, você fala, gente do céu, e assim, fica fácil de você perceber. É muito perigoso isso, né? O livro dela é perfeito, inclusive indico, assim, é um livro perfeito. Olha aí, pessoal, tá vendo? Anotem. Depois a gente deixa para vocês o nome do livro e o nome da autora direitinho. E me diz uma coisa, doutora, assim, para aquela pessoa que é mais leiga, né? Quais são os sinais comportamentais que podem indicar que a criança está sendo alvo de alienação parental? A senhora consegue definir algo desse tipo? Então, em primeiro lugar, eu preciso... É aquela coisa assim, né? Eu não vou esperar a criança estar dando sinais de alienação parental para agir. O comportamento errado vem dos pais, primeiro, né? Então, em primeiro lugar, quais são os comportamentos errados dos pais que a gente... E olha, a sociedade tinha que agir. O pai, o avô, sabe? O tio, o amigo. Se eu tenho uma amiga minha que eu começo a ver que ela tá errando, sabe aquela história de... Ô filho, vai lá e liga pro seu pai, cobra a pensão alimentícia. Que isso? Entendeu? Isso é coisa de criança. Não é papel dele, né? Não é papel do filho. Ai, olha, eu falo mesmo a verdade pro meu filho, o pai é um idiota. Não, você não tem que falar pro seu filho que o pai é um idiota, entendeu? Mesmo porque ele não tem maturidade, né, doutora, para ter esse discernimento. E o que é idiota para uma criança, não é mesmo? Então é assim, né? Primeiro lugar, a sociedade tem que parar de normalizar as atitudes dos adultos em relação ao tratamento das crianças. Então, assim, um pai ou uma mãe tem uma responsabilidade que a criança precisa ver o pai e a mãe como herói, né?
lá no futuro, eles vão ter maturidade, eles vão ver quem é, quem não é, quem deixa de ser. Então, em primeiro lugar, eu acho que a sociedade, os advogados, não tem que deixar. Eu recebo alienador no meu escritório, eu falo, você está errado, você está acabando com a vida do seu filho, se você quiser destruir, continua, você está no caminho ótimo para isso, entendeu? Porque as pessoas estão magoadas, elas não enxergam. Um dia eu recebi uma cliente no meu escritório, e ela falou assim, ó, eu não estou bem, e eu estou te contratando porque você se intitula advogada que defende interesse de criança, porque é isso mesmo, eu não sou advogada nem de homem nem de mulher, né? Perfeito. Não sou. E aí ela falou assim para mim, olha, sabe por quê? Porque eu sei que eu não estou bem, e eu estou fazendo a separação com o meu ex aí, e eu não quero fazer nenhum acordo que seja ruim para os meus filhos. Então, se eu empacar em algum item que não é bom para meus filhos, eu quero que você me alerte, sinalize e alerte. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ver a atitude dos adultos, né? Agora, os adultos que ficam, não permite com que a criança conviva com um com o outro. Aquela mãe e pai que faz restrição, sabe, interpretação restritiva de acordo. Gente, o acordo está aqui dizendo, não é às 8, é às 8h20. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser razoável, né? A pessoa que começa a pegar nesse espelhinho e ovo, você já liga um alerta, assim, sabe? De que tem coisa errada e que aquilo não vai dar certo, né? Então, esse monte de tipo de atitude, e às vezes a pessoa não... Ela faz até umas coisas assim, tipo... Aquela mãe que fala assim, ai, o meu filho vai pra casa do pai, eu vou ficar triste sozinha. Ai, filhinha, eu vou ficar aqui esperando você voltar. Do ninho vazio, né? Aquela história. Gente, você tem que falar assim pro seu filho, vai lá, filho. Vai lá conviver com o papai. Nem que se você vai ficar em casa chorando depois. Mas pro filho você tem que fazer um sorriso daqui e aqui e falar, vai pra casa do seu pai, vai se divertir. Incentivar o convívio com o pai, né? Porque tudo isso é sinal de que essa criança... Então, assim, a mãe fala, gente, eu nunca falei nada, mas vira pro filho e fala que vai ficar sozinha chorando em casa quando vai pra casa do pai. O filho não quer ir pra casa do pai, exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, não aceitar a atitude do pai e da mãe. Agora, aquela criança que começa a recusar de forma injustificada a convivência com pai e mãe, aquilo é o alerta, né? Então, assim, eu tenho um caso, por exemplo, que o casal se separou, o filho de 14 anos convivia super bem com o pai, separou, continuou falando, tá lá no WhatsApp, não, pai, tá tudo bem, se falando super bem. Deu 2 semanas, pai, não quero mais falar com você. Não quer mais falar. Não quer mais falar. Agora, sabe por quê? Não dá para falar que é alienação parental, porque pode ser alienação parental, mas pode ser conflito de lealdade. É só uma questão de nome. Para mim, os dois são errados, né? E os dois têm que ser combatidos e os dois precisam parar, né? Então, assim, é um filho que, nesse caso específico, acho que é conflito de lealdade. A mãe se sentiu muito ruim, ele comprou as dores da mãe. E não tem que comprar. A mãe, quando vê que o filho está comprando as dores, ela tem que falar assim, não, filho, a dor é minha, você vai conviver com seu pai porque você sempre conviveu bem com ele. Entendeu? Ele pode ser um péssimo homem, mas ele não é um péssimo pai. Essa é a atitude de uma pessoa, mulher madura, né? E que pensa no bem-estar do filho. É o que a gente espera, né? De uma mãe ou de um pai, né? É uma atitude como essa, né? Sim, madura, encorajadora, né? Porque a maioria dos casos de alienação parental... assim, eu já tive casos de que assim, a criança falava, não quero, eu não quero, eu não quero, eu não vou. Bastava a mãe falar, filho, vai. Ele vai. Entendeu? Acabou, né? Acabou. Ele vai. Sandra, me permite a intimidade, né? Doutora Sandra, senhora, né? Senhora, pelo amor de Deus. Existe uma polêmica muito grande da lei da alienação parental. Como essa lei pode proteger as crianças e os adolescentes? E houve alguma alteração relevante sobre essa eficácia? Olha, é assim, ó. Eu acho que essa foi uma lei que foi assim, uma divisão de águas, sabe assim? Um divisor de águas, porque quando a lei surgiu, né, até assim que a lei foi aprovada, eu fui chamada para fazer uma palestra na Associação dos Advogados e tinha um desembargador. Matias Coutro, ele falou, essa lei, fantástico, ele é ótimo, e ele falou assim, essa lei não era necessária. E eu, depois da fala dele, foi eu que falei, eu concordo que não era necessária na época. O problema é que o Brasil não respeitava o direito da criança na convivência com os dois. Então, era a coisa mais normal do mundo, uma mãe ou um pai, eu falo que, assim, aquele que tinha guarda,
não respeitava o direito da criança conviver com outro, ninguém fazia nada. Então, e que eu concordava com ele, que talvez não precisasse. Então, nós tivemos que fazer uma lei de alienação parental para que o Poder Judiciário e a sociedade como um todo começasse a prestar atenção no direito da criança, no direito primordial da criança de ter os dois. E que não deixar com que a criança tivesse esse direito era muito prejudicial para ela, entendeu? Então, assim, essa lei para mim foi um divisor de águas e a partir daí as pessoas começaram a tomar consciência que é isso mesmo. Para mim é uma lei que protege filhos, que protege crianças, que protege... É como se fosse um escudo para pai e mãe que estão doentes ou machucados para eles não serem utilizados. Infelizmente, desde que essa lei nasceu, que tentam revogá-la, né? Tentam revogá-la por N motivos. Espero que não consigam. Eu já até participei de audiência pública de um dos projetos de lei aí, e que agora tem outro, depois vai ter outro, depois vai ter outro. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas, assim, essa é uma lei que protege filhos, né? E é uma lei, assim, que ela consegue fazer com que a gente conseguiu, numa única lei, pegar tudo que nós já tínhamos mesmo, né, no ordenamento jurídico, e falar, olha, vamos seguir esse passinho aqui e vamos fazer com que isso funcione, vamos proteger filho. Então, a lei, ela serve para isso. Ela serve, sinceramente, para isso. Tá. E me fala uma coisa, referente a essa lei aí. Você fala assim que provavelmente ela possa ser revogada. Existe uma interpretação errônea dessa lei, não existe? Não, na verdade é de alguma, assim, não o Poder Judiciário ou alguns advogados, né? Mas, assim, no público, em geral... fake news, né? Fake exatamente. News, a verdade é assim, ó. A lei, as pessoas reclamam que a lei não é bem aplicada e que, assim, as pessoas, de uma forma geral, falam que a lei não é bem aplicada. As pessoas que estão sendo alienadas e falam que não está sendo bem aplicada, é aquilo que eu falei no início. O advogado, a gente acaba ficando uma torre de Babel, o advogado faz pedido errado, e aí o Poder Judiciário não dá resposta exatas, né? Eu não vejo problema nenhum, acho que essa lei é muito bem aplicada, muito séria, sabe? É uma lei séria, bem aplicada. A questão é que existe um grupo de mulheres que começaram a perder a guarda dos filhos por alienação parental e começaram a atribuir isso à lei. Gente, mas não é a lei que está fazendo. Tanto é que, se a lei for revogada, elas vão continuar perdendo a guarda. Porque, assim, não é que um juiz, por punição, o artigo 6 da lei, ele não pune o alienador e dá a guarda para o alienado. O artigo 6º, ele fala o seguinte, que havendo atos de alienação parental, o juiz deve tomar uma medida para fazer parar aquele ato. E aí, de uma forma não taxativa, ele elenca o que pode ser feito, mas ele coloca, além disso daqui, o juiz pode fazer o que ele quiser para fazer cessar aquela prática. Não é uma punição. Quem fala assim, o juiz puniu... Não tem punição, gente, não tem punição. Então, a maioria dos casos de alienação parental, é que eu falo, se tivesse uma atuação mais rápida do Poder Judiciário, uma simples advertência resolvia. Exatamente. Sabe, a primeira, advertência. Né? Eu tive caso que eu tenho certeza que foi, assim, até contando em exemplo, né, que eu acho que é bem legal de saber, eu tive um caso que o tribunal reconheceu a alienação parental, advertiu a mãe e colocou uma guarda compartilhada. E aí a criança estudava numa escola. A mãe foi lá, guarda compartilhada, tirou a criança dessa escola e colocou numa escola que ficava impossível para o pai ir buscar. E o pai ia ficar uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Dificultando a convivência. Para dificultar a convivência. Mas depois de já ter sido advertida de alienação parental. O que eu fiz? Eu fui lá e pedi para o juiz voltar naquela escola que ela estava antes. O juiz falou, não. Pedi para o tribunal, que tinha acabado de me dar alienação parental. O tribunal falou, não. Sabe o que aconteceu depois no final? A mãe achou que estava com tudo, ela começou a ter uma escalada de violência. Porque ganhou força. Ela ganhou força, ela achou que tudo ela podia. E ela começou a piorar. No final, eu consegui a guarda para o pai, entendeu? Mas a vida da família ficou toda enrolada. Fica destruída. Você entendeu? Fica destruída. Eu tenho os filhos como certeza, ficaram nessa situação? Eu tenho certeza absoluta que este caso
Se o tribunal tivesse devolvido, essa mãe tinha dado 5 passos para trás. Se tivesse voltado as crianças na escola original, ele tinha dado 5 passos para trás, entendeu? Ela ia pensar Ela ia muito bem. pensar, ela achou que ela podia. Você entende? Porque a pessoa não está bem, ela está doente. Né? Ela tá com aquele negócio de achar que ela está certa. Ela tem a certeza que o que ela está fazendo está certo. O alienador, ele precisa daquela figura de pai que fala, você faz isso, sabe? Daquele E eu acho que a responsa, firme. você me falou muito, né, no começo, doutora, da responsabilidade do advogado, que você recebe clientes, nós recebemos, né, nos nossos Sim. escritórios, clientes alienadores, né? E olha a nossa responsabilidade perante a isso, né? Sim. Inclusive de alertar, olha, esta prática que você está tendo neste momento é um ato de alienação parental. E dizer de uma forma cuidadosa, mas até mesmo sugerir um tratamento, né? Lá no escritório, por exemplo, eu já sugeri para uma mãe. Eu falei, olha, eu acho que é muito importante que você... ela cuidava muito do filho, o filho fazia acompanhamento psicológico, mas eu acho que ela também precisava. Sim. E ela começou a terapia, tudo melhorou. Sim, Né? claro. Então, também é um papel educativo nosso, né? Então, na verdade, assim, né, a gente tem aquele negócio, né, que o advogado pode ser aquele que vai jogar um balde de água gelada ou vai riscar o fósforo. Exatamente. E, na Perfeito. verdade, a pessoa precisa que a gente jogue um balde de água gelada, entendeu? E a Perfeito. pessoa... Tem gente que fala assim pra mim, ué, mas você não perde o cliente quando é um alienador? Não. Porque ele vai lá e fala, olha, primeira coisa, eu não vou falar que ele está alienando, não. Você está destruindo a vida do seu filho, você não está percebendo isso, entendeu? E assim, eu vou te ajudar. Você quer que eu te ajudo? Né? Porque assim, se você quiser, eu vou entrar no seu processo, mas para ajudar a sua família a seguir a partir de agora. Não é para continuar, porque eu não vou ajudar você a destruir a vida do seu filho, entendeu? Perfeito. E a pessoa nem vai perder o cliente. Eu não sei se o medo do advogado é perder o cliente, porque não vai perder. Sim. Entendeu? Não vai perder. Essa que é a verdade. Sim. Assim, eu acho que até você já respondeu, né? Em caso de alienação comprovada, quais são as medidas mais eficazes para restabelecer o vínculo entre a criança e o genitor alienado? Então, olha, na maioria dos casos, né, a gente estava falando agora, uma simples advertência serve. Estava falando que não é punição, né? Um juiz inverte guarda, dá a guarda para um pai ou para uma mãe quando tem alienação parental. Olha, só depois que ele já tentou muita coisa, né? E toda vez que eu tenho um juiz, eu tenho bastante caso de ser dado guarda para o outro genitor, eu tenho... A alienação parental, ela passa a ser secundária. Então, assim, junto com uma alienação parental grave, eu tenho uma pessoa com um problema psíquico importante, entendeu? Exatamente. Então, assim, aí o juiz, ele tentou de tudo, ele tenta consertar, ele tenta divertir, ele tenta fazer com que tenha tratamento. A inversão da guarda, porque ninguém quer ficar... A guarda lateral hoje não é regra. A regra é guarda compartilhada. Então, a gente precisa tirar da cabeça, advogado, levei uma punição. Gente, não é punição, né? É uma forma de você fazer com que a família siga. Agora, quando eu identifico uma alienação parental e eu tenho, por exemplo, uma criança ou um adolescente que recusa a convivência com o outro, então eu já tenho um caso grave, então eu tenho algumas medidas para tomar. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança pequena, bem pequena, é uma forma mais fácil. Sabe o que eu faço? Convivência de pai e mãe, buscar na escola. Então, busca na escola, a criança foi entregue pela mãe na escola, por exemplo, ficou 4 horas na escola, o pai vai buscar, acabou. A mãe não pode estar lá, a criança vai com o pai. Pode ser que ela chore no primeiro momento, depois ela vai ficar bem. Vai acostumar. E acabou, entendeu? Eu resolvo o problema mais fácil. Vamos supor que é mais grave ainda, então eu não vou conseguir só buscando na escola. A gente tem uma coisa que eu já tive até um desembargador que me deu isso como ordem, mas os juízes deveriam estar oferecendo isso. Você pede, ao invés de o pai buscar na casa da mãe, é a mãe que leva na casa do pai. Porque o fato dela estar levando, ela está, psicologicamente, ela está autorizando a criança a ir. Né? Incentivando a criança. E o melhor, né? Porque o pai tem que ficar naquela coisa assim, a mãe fica lá naquela situação confortável dentro da casa dela, né? E o homem tendo que se virar. Não, é ela que está na frente da casa do cara, ela que vai ter que efetivamente fazer com encorajar o filho. Encorajar o filho de verdade. Porque assim, aquela coisa de, eu encorajo, mas assim, a criança olha para a cara dela, ela tá assim, né? Não é encorajando, chorando, né? Não. Chorando. Ai, vou ter que entregar. Gente, entregar não. Gente, não é um pacote, né? Não é uma criança, filho
seu filho e também filho deste Sim, pai, né? Ou, sim. enfim, Claro. não importa o gênero aqui, mas é isso E, aí. e aí tem uma outra questão também, que é o acompanhante terapêutico. Gente, isso funciona que é fantástico, né? Então, quem que é o acompanhante terapêutico? É um psicólogo que ele vai junto com a família, ali onde vai ser a retirada da criança, para ele intermediar, né? Fazer aquela intermediação. Então, ele vai falar, mãe, você tem que fazer desse jeito, pai, você tem que fazer desse jeito. Então, ele vai ser ali o intermediador para fazer com que aquilo comece a funcionar. E funciona. E funciona muito bem, né? Então, assim, a gente tem, assim, um monte de mecanismo que funciona. Eu tive, há muito tempo atrás, um desembargador aqui em São Paulo, do Dr. Teodoreto, que ele deu uma decisão num processo que eu fiquei até surpresa, mas que ela funcionou. Que era um processo de alienação, não tinha pedido, ele deu por conta e risco dele, mas que foi muito legal. Era um menino aí de uns 12 anos, que ele falava que não queria ver o pai de jeito nenhum. Já é um processo muito antigo, eu também não conheço, nem existia, nem se falava de acompanhamento terapêutico, senão tinha oferecido. E ele pediu para que o juiz fizesse uma audiência na companhia da perita do fórum, psicóloga, e o menino presente, que era para o juiz falar que ele, juiz, estava mandando que era para ir. Olha que interessante. Tipo assim, ó, corajoso, menino, né? Não, assim, menino, não tá mais na sua responsabilidade de falar se você vai ou não. Porque na maioria das vezes, a alienação parental, a criança se sente obrigada a falar não. Exato. Então, ele precisa agradar uma das partes, ele né? precisa agradar uma das partes. Então, o que o desembargador fez? Muito provavelmente ele deve ter visto em algum outro processo e que isso funcionou, por isso que ele resolveu dar. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, tem que ser uma coisa delicada junto com a psicóloga, mas para falar, menino, a partir de hoje, você não decide mais. Entendeu? E foi recebido bem pelo adolescente? Foi uma criança ainda, né? Era uns 12 anos. A audiência, o juiz primeiro chamou os advogados lá e pediu, olha, por favor, né? Eu não sei nem como fazer essa audiência, porque é uma coisa inusitada mesmo. E faz muito tempo, assim, a gente deve estar falando um processo aí de mais de sei lá, 10, 15 anos. Mas interessante. Então, assim, nós temos, assim, um monte de medida que pode ser tomada, né? Então, assim, a gente vai vendo esse monte de coisinhas, né? Então, até o de levar na casa do pai é uma coisinha, entendeu? Que pode dar certo. Então, a gente precisa... isso quando eu tenho uma criança que nega. Agora, quando eu tenho, por exemplo, gente... a mãe não entrega a criança para o dia de visita. Eu nem entro com ação de alienação parental. Eu não entro. Para quê? Eu entro com cumprimento de sentença e acabou. Entendeu? Não me importa qual o motivo. A criança não vai, a mãe tem que cumprir, ponto final. Exatamente. Entendeu? Então, assim, dependendo do que está acontecendo, ela tem uma medida. E a gente precisa fugir um pouco de tudo, ficar falando que é alienação parental. Porque é difícil você provar alienação parental, entendeu? Isso, essa seria a nossa próxima pergunta, né? É um processo longo e desgastante, né? Então, é assim, ó. Existe todo um receio do Poder Judiciário, está falando que é alienação parental ou não, porque o Poder Judiciário também faz uma confusão. Porque se eu falo que a questão é atos de alienação parental, então, olha só. Se há ato... Eu não preciso de perito para me falar se tem um ato ou não. Concorda? Concordo. Não preciso. Sim. Então, se eu estou falando que a mãe está cometendo ato de alienação parental porque ela não entrega a criança no dia da convivência, eu não precisava nem de perito. Entendeu? Né? Não precisava de perito. Eu acho que o perito entraria mais numa questão de abuso, né? Assim, negligência. Porque acho que aí, sim, a avaliação psicossocial seria interessante. Não, eu acho interessante para olhar como um todo. Eu, quando pego um cliente, eu sempre falo assim para o meu cliente, olha, para a gente chegar onde nós estamos hoje, eu tive a sua contribuição. Alguma forma que a família de vocês funciona, não está dando certo, eu precisava que você tentasse identificar para mudar. Porque eu vou resolver o seu problema hoje, mas amanhã ele vai voltar. Tem outro. Entendeu? Então, eu acho que a perícia talvez, né, seja boa para isso. Então, eu não descarto que a perícia é uma boa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá mais, eles cansaram essas histórias se alienação parental é comprovada, se não é, todo mundo, aquela brigaiada toda, aquela que a gente tem no Brasil também teve lá fora. O que eles fizeram? A partir de agora, se eu tenho um filho recusando de forma injustificada um pai ou uma mãe, eu vou considerar isso alienação parental, mas eu poderia considerar que isso vai se chamar copo, e vou aplicar as medidas que eu acho necessárias. Perfeito. Entendeu? Então, sem perícia, sem psicólogo, sem nada. Aquilo é errado e eu vou aplicar aquilo. Aí você fala, aqui no Brasil,
isso poderia funcionar? Eu até falo, gente, para mim pode revogar a lei da alienação parental se nós pegarmos tudo que tem na lei americana e colocar aqui. Porque lá é o seguinte, o pai ou uma mãe que não cumpre regra de convivência, inclusive em alguns estados é crime, independente do motivo, entendeu? Sim. Então, aqui a gente ainda dá né? Aqui a Uma gente maquiada, né? Então, assim, eu acho que é bom, sim, fazer uma perícia para a gente, assim, apontar. Às vezes eu tenho 2 errados, né? Acho que na maioria das vezes eu tenho. Eu tenho um pai alienado, uma mãe alienadora, mas eu tenho um pai, talvez, que não respeite. Então, eu acho que é bom, né? Eu acho que é necessário a perícia, né? E é engraçado, porque cada um tem um olhar, né? O pai tem um olhar, a mãe tem um olhar, e aí, às vezes, né, essa situação acaba se perdendo e a dificuldade de comunicação ali também é onde começam essas práticas, né? Esses atos, o que pode... Eu acho interessante a perícia, mas, olha só, para algumas coisas eu não precisava. Então, por exemplo, se eu só tenho uma situação, criança pequena e a mãe não entrega para convivência, eu não entro com ação de alienação parental. Cumprimento de sentença e acabou. Porque eu facilito a vida do juiz. Independente do motivo, a mãe tem que entregar, ponto final. Entendeu? E se ela acha que tem um motivo justificado para não entregar, ela que entre com processo ordinário lá para suspender a visita. Senão ela vai ter que entregar ponto final. Não precisa ficar discutindo alienação parental, porque os juízes têm medo. Eles falam, bom, se estão falando que é alienação parental, então eu quero fazer perícia, eu só vou falar alguma coisa aqui havendo perícia. O juiz fica com esse receio, entendeu? Sim. Mas eu não precisava, né? Há pouco tempo atrás eu tive um processo que assim, olha, vendo as gravações do menino, Ave Maria, das coisas que a mãe fazia... Tem como, eu não preciso ser psicólogo para falar que aquilo era alienação parental. Sim. Eu tive vários processos assim. Eu acho que a equipe multi talvez entre mais para dizer a extensão da questão, né? Porque existem coisas que ali, a olhos nus, você consegue enxergar, mas assim, tem situações que realmente, né? O olhar de equipe multi, eu acho que ajuda bastante, né? Mas eu acho que o Brasil anda bem quando ele leva todos os processos, vamos fazer uma avaliação, até para identificar, olha, que eu tenho alienação parental, mas eu tenho um outro problema aqui, eu tenho, sabe? Então, eu não gosto de nada generalizado, né? Eu tenho uma alienação parental, eu tenho aqui um bonzinho, aqui um ruinzinho. Não, gente, às vezes eu tenho 2 ruinzinhos, sabe? Então, eu acho que anda bem quando fala que tem que ser por equipe multidisciplinar e tem que ser avaliado quando tem alienação parental, até mesmo quando eu tenho alienação parental que poderia ser demonstrada por outros meios de prova. E tem, né? E eu já tive processo que a perita falou que não tinha alienação parental por aquela história que a criança não recusava o pai. E o tribunal reconheceu, falou, não, aqui, por quê? Porque a mãe não entregava para convivência, porque o menino já verbalizava todas as falas da mãe, porque, assim, tem algumas... A mãe falando... eu já tive caso, por exemplo, que tinha gravação da mãe falando assim atrás do menino. Fala pro seu pai que você odeia ele. Fala pro seu pai que você vai matar ele. Gente. Você acha que eu preciso de uma perícia para falar que isso é ato de alienação parental? Sim, não, né? eu fico imaginando, doutora, assim, e penso nos casos que eu atuo, né, em alienação parental, eu sempre procuro dizer para o familiar, né, que está sendo alienado sobre a importância de um assistente técnico, né? Sim. Muitas vezes para que a gente não vivencie essa questão, né, de um perito dizer isso sem... Porque, assim, na verdade, a perícia ali é uma perícia de 1 hora, né? Muitas vezes você não consegue entender de fato o que está acontecendo com uma criança numa entrevista. Já presenciei também... Um perito que quer fazer uma perícia de 1 hora numa questão complexa de alienação parental. Então, não vai dar, exatamente. E muitas vezes, eu não sei se a senhora já vivenciou isso, mas as perguntas serem perguntas que induzem a criança a responder algo que o perito quer saber ali, né? Então, já tive isso em processo. E a atuação de um assistente técnico, assim, foi perfeito para que a gente balanceasse o que estava acontecendo de fato, né, e comprovar a prática da alienação parental. A gente não consegue nem ler o laudo. Esses dias eu peguei um laudo que eu li 3 vezes, a cada vez que eu li, entendi uma coisa. Então, entendeu? Isso aí, E aí, se não fosse a minha assistente técnica para falar, não, Sandra, vamos colocar vamos decifrar o que ele quis... Não é a nossa área, né? Exatamente. Não é a nossa área. Então, assim, um processo complexo de alienação parental, um advogado que vai atuar sem um assistente técnico é muito difícil. E eu fico pensando, um juiz. Como é que um juiz, que ele tem lá o perito, mas o perito não vai lá conversar com ele. Porque eu leio o laudo,
E eu pego o telefone e ligo para minha assistente discute. técnica. Falo, gente, não estou entendendo nada, ou é assim, ou é assim. Você entendeu? Sim. Então, assim, eu fico pensando, e tem juiz que faz isso, né? Que vai lá e conversa, porque não dá. Você entendeu? Não dá. Não dá para você atuar sem ter uma parceria com um assistente técnico. É quase impossível. Perfeito. Perfeito. Fica muito difícil. A senhora falou muito da recusa da criança, né? Mas e a recusa do adolescente? Qual as suas formas de trabalho quando um adolescente se recusa a encontrar aí com um dos genitores e a senhora percebe que há indícios de alienação parental? Então, o acompanhante terapêutico ajuda muito. Tá. Então, assim, sempre acaba sendo um trabalho, assim, meio que conjunto. O último que eu tive de adolescente que se recusava, depois no final ficou comprovado que era alienação parental, a perita, no curso da perícia, teve a lucidez de encaminhar a família para uma terapia familiar e indicou um acompanhante terapêutico no curso da perícia. E aí, isso foi o que salvou a família, né? Porque daí no curso da perícia a coisa foi, né, se tranquilizando, e aí ela, porque não adianta, não é que não adianta, né? Ela poderia no final falar, olha, tem caso de alienação parental, mas eu já vi várias coisas. Então, assim, o acompanhante terapêutico resolve bastante num caso desse. Uma inversão de guarda à força resolve. Sabe por quê? Porque o adolescente tem um documentário chama Morte Inventada. É fantástico. Sim. Está na internet. Hoje Tá deve estar na internet. Tá na internet. É fácil acesso. Tem uma menina que ela fala assim, então, meu pai vinha me ver, eu falava, eu não quero te ver, mas lá no fundo eu falava, pai, não desiste de mim. Então, quando a gente vê um adolescente, não quero ver, lá no fundo a gente tem aquele adolescente falando, não. Olha, o que eu tenho de caso, que eu tive meus casos que não deram certo, né? Claro. E que o filho rompeu com o pai. Sim. E que depois, quando esse filho tem 19, 20 anos, ele volta para o pai. Restabelecer vínculo de alguma forma. Bastante. Inclusive, tive de acusação de abuso sexual, tá? O único que eu não consegui resolver, depois a filha veio atrás dizendo, pai, me desculpa, eu sempre soube que era falso e eu não sei por que eu não falei. Tá? Gente, absurdo, né? É forte isso, né? Muito É forte. Imagina? Porque assim, são anos a pessoa levando essa situação, imagine como não fica, né? A cabecinha, o sentimento e tudo isso. Então, e ela falava, o que eu me culpo, porque eu sempre soube que era mentira, e eu não tive a coragem de trazer falar a verdade, né? Mas, gente, não tem culpa, né? Imagina. É vítima da situação, vítima da né? situação, Vítima. criança, Eu acho né? que assim, exatamente, acho que a maior vítima da situação não é... É a única vítima. É a criança, né? Então, Porque o adulto, ele vai lá, ele reconstrói a vida dele, né? Exato. Agora, a criança, você destrói a vida da criança. E o que as pessoas não entendem é o tanto, assim, eu não tenho como numerar o tanto de problemas que uma criança tem, mas são inúmeros. Então, assim, na Morte Inventada, então, tem essa menina, né, falando, mas tem um monte de adultos, são todos vítimas de alienação parental. E eles falam tudo o que eles sofreram, e é muita coisa, sabe? E lá não tem nenhum caso, assim, grave de acusação de abuso sexual, mas você imagina só pai que mata mãe, mãe que mata pai, sabe? Você imagina como é que fica a cabeça de uma criança numa situação dessa? Já pararam para pensar, É para sempre, né? É para sempre. Bom, a senhora é mediadora, né? A gente viu que a senhora tem uma formação em mediação, dá aula a respeito dessa situação. Então, assim, com base na sua experiência, a mediação familiar, ela pode ser eficaz em contexto de alienação parental? Ou há limites para isso nesses casos? Então... Conta um pouquinho como é o trabalho do mediador nessa situação, nestas situações. Eu entendo que é um grande erro você colocar uma situação de alienação parental para mediar. Sabe por quê? Porque o alienador não quer fazer mediação nem acordo, ele só quer ganhar tempo. E a mediação vai ser uma enrolação, porque ele ganha tempo. O tempo para ele a criança vai crescer, quanto mais tempo demorar, pior fica, pior eu consigo reverter. Então, assim, você só media quando as pessoas querem. Um resultado positivo, né? Nem é a questão de querer. Ou chegar num consenso, né? Eu preciso, pelo menos, assim, quando eu tenho assim, os dois já estão cansados da briga.
aí eu posso até tentar uma mediação. Tinha uma psicóloga em São Paulo que eu gostava muito, que ela fazia uma mediação misturada com um tratamento psicológico. Olha só. Aí eu acho que funcionava bem. Eu tive casos, assim, bem interessantes. Que, assim, eu conheci essa psicóloga, não sei se eu vou lembrar o nome dela agora. Quem me indicou foi um processo que o juiz indicou o meu cliente para fazer lá uma mediação, e ele foi fantástica, mulher fantástica. Ela conseguia... Mas ela fazia uma mediação com tratamento psicológico, porque senão não, sabe? Porque traz resultado, né? Tem um fundamento. Ela foi a única que eu via, porque assim, o alienador, ele quer tempo. Então, assim, não dá. Eu não posso ter uma família destruída, mandar para alienação, para mediação, porque o que eu tenho é, o alienador, ele é uma pessoa que não segue regras. Jamais. Ele precisa do poder do Estado, da mão do Estado, exigindo que ele cumpra a regra. E só quando ele perceber que ele tem que cumprir regra, é que daí, naquele momento, quando ele... Aí funciona a mediação. Agora, sabe o que funciona muito bem? No início do processo, você colocar as partes para conversar. No início. Acabou de separar, o que tem a oficina de paz aqui. Fala um pouquinho depois, doutora, a oficina de paz, no meu ponto de vista, ela tinha que fazer assim, ó. Casal entrou com o processo de divórcio, oficina de paz. Entendeu? Não é depois que o processo está 2 anos no Poder Judiciário, né? E a ideia da oficina de paz, ela veio dos Estados Unidos. Eu teve há muito tempo atrás um cliente meu que ele morava na Flórida, e ele me trouxe como é que funcionava a oficina de paz. Mas lá é um pouquinho diferente. As pessoas passavam por toda essa oficina, mas depois eles preenchiam um relatório. Isso era obrigatório antes do ajuizamento do divórcio. E aí, em cima deste formulário, o juiz depois ia decidir como ia ser a convivência da criança com os dois. Né? E aí você fala assim, mas as pessoas podem mentir, mas lá a parte não pode mentir, tá? Sim. Aqui pode, lá não pode. Né? Então, assim, aqui eu acho que funcionaria muito a oficina de paz se fosse nesse momento. Eu tenho um processo que as partes estão se matando há 5 anos, aí vem o juiz falando para ir para a oficina de paz. Aí não dá. Não dá, né? Porque o time já passou o time, né? Eu tive um caso que foi levado lá para a oficina e o pai queria ser ouvido. Ele falou que ele queria ser ouvido pela mãe e pelo filho. Que ele queria o filho, ele queria conviver. E lá ele falou, ele agradeceu muito porque lá foi um espaço de fala dele. Que ele queria conviver, ele queria o filho. Mas adiantou ele falar? Um pouco. Um pouco. Eles começaram a se entender um pouquinho melhor, né? Não chegou nesse ponto de alienação, né? Da gente entrar, alienação. Era só mais aquela briga, né? E foi para a oficina. Mas então, aquela briguinha, funciona bem a oficina, né? Que é um alerta, né? As pessoas não sabem. As pessoas começam com aquele tititi, não sabem. As pessoas se alertadas, né? Principalmente o pai e a mãe, que eles vão destruir a vida dos filhos, entendeu? Sim. Vão destruir. Né? E não dá. Eu acho importante isso, né? O mês de abril, né? É o mês que fala-se bastante sobre alienação parental, porque é o mês de combate, dia 25 de abril, né? O mês de combate à alienação parental. E cada vez mais, né? Eu acho que é importante apresentar às pessoas comuns ou que estejam se divorciando e passando por essa situação, essas questões ditas, né, pela senhora e que isso não acabe, né? E falar isso no mês da família, que é maio, né? Nada foi por acaso, né? A gente fala que esse projeto do IBDFAN, Núcleo ABCDMR, de discutir temas relevantes, não é só para advogado, porque a gente está sempre em curso, em congressos, nós temos os colegas, até mesmo para discutir caso, mas para as pessoas comuns também, né? Identificarem, né, quando estão passando por isso, mas também deixarem, ou, caso percebam que está tendo algum ato de alienação parental, deixe de fazer, né? Pensando sempre no melhor interesse da criança, né, doutora? Eu acho que é um alerta para a sociedade, né? A sociedade não pode normalizar isso, né? Então, antes era até mais, né? Ai, a mulher foi traída, isso, ela tem que se vingar. Gente, que coisa mais ridícula. A mulher foi traída, ela escolheu errado. Foi ela, não foi o filho. Sim, ela escolheu errado, entendeu? E daí, entendeu? Só que assim, a gente tem que fazer... É um tema muito complexo, né? Porque eu tenho um monte de homem que usa
a alienação parental como forma de punir a mulher. E a mulher se sente assim, toda ofendida, estou sendo acusada de alienação parental. Você fala, mulher, esquenta a cabeça, não vai acontecer nada, entendeu? Você não é uma alienadora. Mas, assim, tem pessoas que usam. Eu acho que a má utilização da lei não é o que essas mulheres falam, que os juízes estão utilizando a lei para dar guarda para pedófilo. Nada disso, isso não acontece. Agora, que nós temos uma má utilização da lei porque os homens tudo querem falar que é alienação parental, isso até acontece. Só que, gente, acontece e o Poder Judiciário dá uma banana, né? Exato. Porque o Poder Judiciário, nem quando tem alienação parental de verdade e não tiver um processo muito bem instruído, ele já não reconhece. Imagina uma Exatamente. alienação parental que não existe, Cai por né? terra, né? Cai por terra. Mas, assim, a gente precisa, e assim, aí está a responsabilidade de nós advogados. Se eu não tenho uma alienação parental, não tenho que ficar falando que é alienação parental, entendeu? Não vamos ser parte disso, né? Não, Por vamos ser favor, parte né? disso. Por favor. E até mesmo, assim, então, eu recebo, assim, consulta, doutora, a mãe do meu filho não deixa eu ver ele, é alienação parental? Eu falo, você tem uma regra de convivência? Não, eu não tenho, me separei faz um mês. Falei, então, antes de ser preocupado se é alienação parental ou não, vamos fazer uma regra de convivência, de guarda. Gente, não vou ficar falando que é alienação parental. Ah, mas é alienação parental? Falei, Vamos com calma. você entendeu? Vamos Sim. com calma. Agora não, aí vai o advogado e entra com uma ação de alienação parental. Vai perder. Mas é óbvio que vai perder. Vai perder o instituto tão importante como é esse, está sendo colocado, Banalizado, né? banalizado, entendeu? Então, se existe má utilização da lei, é essa. Agora, a mulher se sente ofendida porque está sendo? Eu até acho que caberia aí no processo uma indenização por estar sendo Exatamente. acusada injustamente de alienação parental, uma litigância de má-fé, qualquer coisa nesse sentido, porque a hora que começar a aplicar isso, o pessoal para de utilizar errado, entendeu? Utilizar Tem a errado. consequência, né? Ah, sim, tem a consequência. Então, para de utilizar errado. Agora, não vou revogar uma lei por conta disso. Pelo Uma mau- lei que protege tanto as crianças. Pelo mau uso, né? E essa lei, ela serviu para a sociedade começar a falar, gente, isso não é certo, e eu vou parar. E hoje as pessoas começam a alertar, né? Você começa a ver, assim, eu uso esse exemplo na minha casa. Na minha casa, nós somos em 5 mulheres, e ai de qualquer uma delas que tem um filho e não deixa o pai conviver. A mamãe não permite. Minha mãe sempre teve a consciência que não importa, filho tem que conviver. Então, é uma questão que é social, né? As pessoas falam assim, mas cresceu muito a questão de alienação parental. Gente, não cresceu. Ele sempre existiu. O problema é que o homem não estava nem aí com a convivência com o filho. E ele começou a ficar. Exatamente, é o que eu ia comentar, ia te perguntar E sobre aí, isso. se o homem começou a conviver, é por isso que nós tivemos uma escala de violência. Sim. Entendeu? Então, assim, eu falo para as mulheres, eu recebo mulher no meu escritório, e que elas falam assim, eu não gostaria que o pai dormisse com o filho. Eu falo, por quê? Era um pai ruim? Não, é que eu não queria ficar sem o meu filho. Eu falo, deixa eu ver se eu entendi. Você vai entregar o seu filho cheirosinho, bonitinho de manhã, e quando ele estiver chato, ranheta para dormir, você que vai ficar com ele para o homem ter a vida dele de solteiro e você não pode nem se isso. divertir? Mulher, por favor, né? Divisão de obrigações e inclusive, De né, deveres. de deveres. De deveres. Então, assim, a mulher também tem que ter aquele tempo para respirar, Claro. para ir para o seu cabeleireiro tranquilo, para não ter que Claro. voltar correndo, né? Claro. Muitas vezes, esse sentimento de vingança faz com que a mulher não enxergue isso, né? Teve casos, né, que, não, imagina, deixa ficar. Depois voltou e falou, foi a melhor atitude que eu tive, eu estou vivendo agora. E deixa de apurrinhar a ideia do pai lá, que é a alienação. Então, mas aí, olha só, essa mulher que me procura e que fala isso, se eu falasse como alguns advogados, é isso mesmo, o filho é seu, a criança é pequena, tem 5 anos, mas teve uma cliente que era médica, eu falei, o pai nunca ficou sozinho? Não, eu às vezes faço plantão à noite, ele fica sozinho. Eu falei, Então, como funciona, né? se funciona Em vocês alguns- juntos? Não, mas ela nem tava com maldade nenhuma, entendeu? Eu falei, Tava só gente, insegura. ela falou assim, mas eles são tão pequenos. Eu falei, gente, mas você é uma moça nova, vai viver, vai namorar. O pai também vai tem no capacidade, cinema. né? Eu falei assim, depois nós mulheres reclamamos
que o homem consegue reconstruir a vida E nós não. E a gente e nós não. não. Gente, vocês precisam passar a responsabilidade. E o pai estava adorando de não pernoitar, Sim, você entendeu? Ele não sim. estava nem brigando, ele estava sorriso A de vida ponta dele não a ponta, mudou, né? A vida da mulher que muda. Claro. E ela me agradeceu depois, lógico, gente, lógico. A senhora sabe que eu gosto muito e vou trazer aqui, peço licença. Senhora, não, por favor, hein? Desculpa, doutora, é o hábito, para falar da campanha da Jaque, né? A campanha de Santo Amaro. Jaque, beijo para você. Na verdade, o divórcio não é o fim, né? A família continua. E é verdade, a senhora sabe você sabe que eu sempre falo isso para as minhas clientes e tenho a canequinha da Jaque ali, da campanha da Comissão de Direito de Família de Santo Amaro ali no escritório, porque eu faço questão de começar sempre, né? Quando a gente vai falar de divórcio, guarda de filhos, com essa frase: o divórcio não é o fim. A família tem que continuar, gente. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, de jeito nenhum. né? E todo mundo pode andar de mãos dadas, né? Então, para o bem-estar do filho, né? A minha família, a sua família, a nossa família. Eu acho que tudo pode O acontecer. casamento não, a família ela não terminou, ela se transformou. Ela se só. transformou. Não só se transformou. Exatamente. né? Perfeito. A família teve uma transformação e a pessoa precisa pedir ajuda para essa família transformar, né? E para a gente não cair num caso grave de alienação parental, porque olha, assim, eu já tive cliente que eu fui fazer o divórcio amigável, eu falei assim para ele: você vai ter problema. E você vai ter problema grave com a mãe dos seus filhos. E parece que eu tenho uma bola de cristal, ou sabe assim, nossa, assim, É o você feeling, jogou- né, doutora? você São anos de jogou- experiência, você né? jogou praga, né? Mas, sabe? E assim, e os motivos, ou é traição, ou é dinheiro. Sempre os mesmos, né? Dinheiro, traição. É o básico. E às vezes eu até entendo, né? Eu sempre, assim, falo para cliente, né? Tenta ser generoso, né? Porque, assim, a mulher, ela não tem a mesma condição financeira que o homem. Eu falo, tenta ser generoso. Às vezes eu falo assim: nossa, Sandra, mas você aconselhou o seu cliente a trocar de carro da mulher a cada 5 anos? Falei, sim. por Sabe que por não? quê? Porque quem está andando dentro do carro é a filha. É o filho. É o filho, entendeu? Exatamente. É. E aí, ele vai... A mulher tem condições de trocar? Não. Não vai. Daqui a 5 anos o carro vai estar destruído e ela vai ter? Não vai, entendeu? Muitas vezes não consegue mesmo. Não, né? não consegue. E assim, lógico, a gente está falando de uma pessoa com uma classe social elevada, que pro cara é dinheiro de pinga, entendeu? Sim. Então, assim, e aí a gente precisa começar a seguir dessa forma, né? Isso não é justo? Não. Se fosse olhar... Não, peraí. O direito obriga ele a fazer? Não. Não. Né? Agora, O bom senso? o bom senso É. é justo, né? Doutor, ai, gente, olha, cada vez que eu olho para aquele relógio, me dá até um desespero, porque tá tão bom não é só um bate-papo, né? Mas é assim, é uma aula ter essa conversa com a doutora Sandra, que sempre, né, nos ensina tanto a respeito desse tema tão caro pra gente, principalmente para nós do IBDFAN, né, que temos essa lei, defendemos a lei da alienação parental. Mas eu gostaria, agora que estamos chegando ao fim, que a senhora deixasse uma mensagem para pais ou mães que estão vivendo, né, enfrentando dificuldades aí com a questão do divórcio e com a guarda dos filhos. Então, para aqueles que realmente querem proteger os filhos, né, da alienação parental, qual é a mensagem que a senhora deixa? Então, a mensagem é uma só, né? Olhem para os filhos e pensem no bem-estar deles. Coloquem o interesse deles acima dos seus. Porque se vocês fizerem isso, vocês Não vão, vai ter. né? Não vai ter problema, né? Então, é assim, ó. Tem um ex-marido, ele pode ser péssimo, mas não necessariamente um péssimo pai. Um Exatamente. péssimo ex-marido não necessariamente é um péssimo pai. Então, cuidado com essa confusão, né, de papéis. Não confunda conjugalidade com parentalidade. E aí vocês vão para um caminho certo. Vai lá, briga no Poder Judiciário com eles do jeito que você quiser, mas não envolve filho. Perfeito. Ai, gente, quanta lucidez, né? É muito Exatamente. bom quando nós temos a oportunidade de ouvir profissionais tão lúcidos, né? E que tanto nos ensinam. São muitos anos, né, doutora, na prática. Bastante. Então, é uma honra. Aliás, temos 2 pessoas atuantes há muitos anos, então é sempre uma bênção e realmente uma grande satisfação aprender com vocês. Ai, bom, enfim, o IBDFAN gostaria de agradecer a presença da nossa coordenadora. Olha só. Cris. Gente, aqui, ó, é protocolo. Quebra de protocolo, porque protocolo não dá muito pra mim. Imagina, E olha só. Sandra? Não, O que mesmo. merece. O
mesmo a você por ter dividido conosco o seu tempo tão precioso. E a gente sabe que a agenda dessa mulher, gente, Não é fácil pra gente compridíssima. conseguir. Opa. Imagina, é sempre um grande prazer. Eu deixei cair aqui, a pessoa sempre, né? A agenda dessa advogada. Minha dieta. A dieta tem que dar um time na dieta, doutora. E a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, o Rodrigo da Tudo e Vinho. Rodrigo, muito obrigada pela parceria. Estamos juntos aí sempre. Vamos brindar sempre aqui as boas oportunidades. E também ao Sidney, do Voice Trainer, que é uma escola de oratória que forma palestrantes, né? O Sidney está sempre com a gente, né, Cris, no IBD Fan. Olha, Então, ele é fantástico. ele é maravilhoso. Então, beijo para vocês, para os patrocinadores. Olha, agradeço muito a todos que puderam compartilhar com a gente desse momento, que ficaram até o final. Tenho certeza que vocês vão lembrar, quando falar de alienação parental, vão lembrar da fala e da sabedoria da doutora Sandra, né? E estamos aí. Pessoal, aguardem. Daqui a pouco vamos para o nosso 4º episódio. Aguardem que vem surpresa por aí, tá bom? Beijo grande. Tchau. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Sempre um prazer. Pode me convidar que eu estou sempre aqui. Opa, viu? já vamos colocar na agenda, doutora. Muito obrigado mesmo, Sandra, por ter aceito o nosso convite, tá? É sempre uma honra tê-la conosco, né? Nos nossos eventos, que vocês devem acompanhar também. E os nossos podcasts que são por vir. Sandra, muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. Tchau, Tchau. gente.